Quando ela chorou na varanda segurando um teste positivo, o CEO milionário nunca veio. 4 anos depois, ele viu-a com 2 rapazes que se pareciam exatamente com ele. Na noite em que Raquel descobriu que estava grávida, a cidade lá fora da sua janela estava embaciada pela chuva, cada gota a escorrer pelo vidro como um reflexo das suas lágrimas. Ela estava descalça na varanda fria do seu apartamento de cobertura, agarrando o pequeno bastão branco na sua mão, a tremer, 2 fracas linhas cor-de-rosa a olharem para ela como se troçassem da sua descrença. Por muito tempo ela não conseguia mover-se. O seu peito doía com uma estranha mistura de medo e esperança, do tipo que parecia quase insuportável. O vento soprava pelo seu cabelo, carregando o sabor da tempestade, e ela sussurrou o nome dele como se dizê-lo pudesse fazê-lo aparecer. Gonçalo Reis. O homem que a tinha feito acreditar em tudo o que ela pensava ser impossível. O homem que a tinha beijado como se o mundo pudesse acabar amanhã, e lhe tinha prometido que nunca acabaria. Ela olhou por cima do ombro para o apartamento escuro, onde o zumbido suave da cidade lá embaixo era o único som. Ele não estava em casa. Ele nunca estava em casa ultimamente. O CEO de uma das firmas de investimento mais poderosas de Lisboa, Gonçalo vivia pelas regras do controlo, precisão e distância. O amor tinha sido a única coisa que escorregou pelas fissuras, não planeada e inconveniente. Raquel nunca o tinha esperado, nunca sequer o tinha querido. Mas quando ele lhe tocou a mão pela primeira vez naquela noite na gala de caridade, o ar entre eles mudou para sempre. Agora, 4 meses num relacionamento que tinha sido simultaneamente belo e frágil, ela estava a segurar a prova de que a história deles estava prestes a mudar novamente. Ela imaginou apenas por um momento que ele viria pela porta, veria as suas lágrimas e a pegaria nos braços. Que ele diria o nome dela naquela voz calma e firme e lhe diria que ficaria tudo bem. Mas o silêncio prolongou-se demasiado tempo e a realidade instalou-se como chumbo no seu estômago. Quando ela finalmente ouviu o som das chaves a rodar na fechadura, o seu coração saltou e ela correu para ele, ainda a segurar o teste. Ele entrou, o seu cabelo preto molhado da chuva, os seus olhos azuis a examinarem o rosto dela com um leve toque de confusão. Gonçalo, respirou ela, a sua voz a tremer. Precisamos de falar. Ele franziu a testa, a tirar o casaco, cada movimento deliberado e distante. Raquel, está tarde. Pode esperar até amanhã? Ela abanou a cabeça, as lágrimas a regressarem, e estendeu o teste. Por um bater de coração, não houve nada. Depois a sua expressão mudou, o calor a deixar o seu rosto como se alguém o tivesse desligado. Ele deu um passo atrás, a olhar para o objeto na sua mão como se fosse uma ameaça. Estás grávida? Perguntou ele, a sua voz baixa e quase distante. Ela acenou, os lábios a tremer. Acabei de descobrir, eu estava assustada, mas... Gonçalo, é o nosso bebê. Ele não disse nada. O seu silêncio foi pior do que gritar. Depois, após o que pareceu uma eternidade, ele riu, não alto, não gentilmente, mas com descrença. Raquel, tu não podes estar a falar a sério. Nós falamos sobre isto. Eu disse-te que não estou pronto. Não para isto. Tu sabias disso. Ela sentiu os joelhos a enfraquecer. Eu não te estou a pedir para estares pronto. Eu estou apenas a dizer-te o que está a acontecer. Nós podemos resolver isto juntos. Mas os olhos dele escureceram, e o homem que ela amava pareceu desaparecer por trás de uma parede através da qual ela não conseguia ver. Juntos? Raquel, eu tenho uma empresa para gerir, investidores à minha espera,
projetos que não podem falhar. Eu não posso ter isto agora. Eu não vou. Algo se partiu dentro dela, o tipo de ruptura sem som que te deixa vazia. Tu não vais, sussurrou ela. É o teu filho. O maxilar dele apertou-se. Não tornes isto mais difícil do que já é. Tu vais arranjar uma solução. Tu arranjas sempre. Ele virou-se, passando uma mão pelo cabelo, a sua voz uma tempestade silenciosa. Eu tenho de voltar para o escritório. Falamos mais tarde. Mas ela sabia que não falariam. Quando a porta se fechou atrás dele, o som ecoou pelo apartamento como um veredito. Raquel caiu no chão, o seu corpo a tremer, o teste ainda na sua mão. Lá fora, o trovão rolou e a chuva caiu mais forte, como se o próprio céu estivesse a sofrer com ela. Naquela noite, ela percebeu algo que nunca quis acreditar. O amor, por mais profundo que fosse, podia partir-se sob o peso do medo. E Gonçalo Reis, o homem em quem ela tinha confiado o seu coração, tinha escolhido o controlo em vez dela, em vez deles, em vez da vida a crescer dentro dela. À medida que as horas passavam e as luzes da cidade se desvaneciam, Raquel permaneceu na varanda até que a chuva a encharcou completamente. As suas lágrimas misturaram-se com ela, e na escuridão, ela sussurrou para a vida dentro dela. Lamento que tenhas de conhecer o mundo assim, mas prometo, nunca estarás sozinho. Foi a primeira promessa que ela fez como mãe, e a última que alguma vez fez a Gonçalo. O início de uma nova vida. Na manhã seguinte, Raquel acordou com a luz cinzenta da aurora a escorrer pelas cortinas, o seu corpo a doer de exaustão e os seus olhos a arder das lágrimas que não tinham parado a noite toda. O apartamento estava silencioso, muito grande para o vazio lá dentro. O cheiro dele ainda pairava levemente no ar, sândalo e linho limpo, mas agora parecia um fantasma de algo que já não existia. Ela moveu-se lentamente, as suas mãos a tremer enquanto preparava uma chávena de chá, embora mal o tenha provado. Cada canto da sala a lembrava dele, das noites tardias passadas juntas, quando riam de take-away barato apesar do luxo à volta deles, quando ele se permitia ser humano em vez do homem poderoso e inalcançável que o mundo via. Agora, até essas memórias doíam. Ela sentou-se à mesa da cozinha, a olhar para a caneca, os seus pensamentos dispersos e selvagens. Ela queria acreditar que ele ligaria, que quando se acalmasse, ele voltaria, diria que reagiu exageradamente, que eles resolveriam a situação. Mas o silêncio do seu telemóvel era ensurdecedor. Com cada hora que passava, a verdade instalava-se mais profundamente nos seus ossos. Ele não vinha. Ela tentou convencer-se a permanecer forte, mas sempre que imaginava criar um filho sozinha, uma onda de medo a invadia. Ela não tinha família por perto, ninguém em quem se apoiar. Os seus pais tinham morrido há anos e os poucos amigos que ela tinha na cidade pertenciam mais ao mundo dele do que ao dela. Ainda assim, ao pressionar a mão no estômago, uma espécie frágil de determinação começou a agitar-se dentro dela. Ela não tinha um plano, nem certeza, mas tinha algo mais forte do que o medo agora. Tinha alguém por quem lutar. Pelo meio-dia, ela fez uma mala. Não era muito, apenas roupas, algumas coisas pessoais e o bloco de esboços que ela sempre carregava consigo. Raquel tinha sido ilustradora, antes de a sua vida se ter emaranhado na dele. A arte tinha sido a sua forma de ver o mundo claramente, mas no caos de amar Gonçalo, ela tinha perdido essa parte de si. Ao olhar à volta do apartamento pela última vez, a percepção atingiu-a de que ela estava a deixar não apenas ele, mas a versão de si mesma que tinha acreditado nas suas promessas.
Quando as portas do elevador se fecharam, ela não chorou. Já não conseguia. Ela alugou um pequeno apartamento na periferia da cidade, num bairro onde as paredes estavam rachadas e as ruas eram barulhentas, mas as pessoas se cumprimentavam pelo nome. A renda era barata, o prédio velho, e na primeira noite lá, ela dormiu num colchão no chão a ouvir o zumbido do trânsito lá fora. Não era a vida que ela imaginava, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo próximo da paz. Dias transformaram-se em semanas. Ela começou a trabalhar como caixa a tempo parcial numa pastelaria local, o tipo de lugar onde o tempo se movia mais devagar e o cheiro a café se agarrava a tudo. A gerente, uma bondosa senhora mais velha chamada Dona Alice, não fazia perguntas quando via o quão pálida Raquel parecia, ou como ela pressionava a mão no estômago de vez em quando. "Tens de abrandar, querida", ela diria, e Raquel acenava, grata pela compreensão silenciosa. À noite, ela voltava a desenhar. Pequenas coisas no início, flores, rostos, pequenos esboços de como o seu bebê poderia parecer. Tornou-se a sua fuga, a sua forma de respirar quando o mundo parecia demasiado pesado. A sua gravidez não foi fácil. Ela estava doente na maioria das manhãs, e a solidão, por vezes, rastejava como uma sombra que se recusava a ir embora. Havia momentos em que se deitava na cama, as mãos enroladas à volta da sua barriga a crescer, a sussurrar histórias para o filho dentro dela, a fingir que ele podia ouvir. Ela falava-lhe sobre o oceano para onde queria levá-lo um dia, sobre como ele aprenderia a desenhar, sobre como eles construiriam uma vida do nada e a tornariam bonita. Nesses momentos, ela não estava partida, estava a tornar-se outra pessoa. Ocasionalmente, ela via o nome de Gonçalo nas manchetes, prêmios, negócios, entrevistas onde ele parecia imaculado, num fato feito à medida, os seus olhos azuis, frios e ilegíveis. Ela parou de os ler depois de um tempo. O homem naquelas capas não era o que ela tinha amado. O homem que ela amava tinha desaparecido na noite em que ela lhe mostrou o teste. Ainda assim, nas raras noites em que a exaustão dava lugar ao silêncio, ela imaginava o que ele poderia ter dito se as coisas tivessem sido diferentes. Teria ele sorrido? Teria ele tocado na sua barriga? Teria ele sussurrado que tudo ficaria bem? Mas esses eram pensamentos perigosos, e ela forçou-se a deixá-los ir. Uma noite, durante uma tempestade particularmente violenta, ela acordou com uma dor aguda no abdômen e percebeu que a hora tinha chegado. O pânico irrompeu por ela enquanto lutava para alcançar o telemóvel, o seu corpo a tremer de medo e adrenalina. O mundo embaçou à sua volta enquanto ela chamava uma ambulância, a sua voz mal firme. As horas que se seguiram foram um caos, uma corrida de luzes, o cheiro estéril do hospital, vozes de enfermeiras a dar instruções. Depois veio o som que ela nunca esqueceria, um choro, cru e vivo, a preencher a sala. E depois outro. Ela piscou os olhos através das lágrimas de exaustão e descrença. 2. Havia 2 deles. Quando colocaram os rapazes nos seus braços, o seu mundo inteiro mudou. Eram minúsculos, frágeis, com penugem de cabelo escuro e olhos castanhos profundos, que pareciam demasiado sábios para a idade deles. Ela riu através das lágrimas, a sussurrar os seus nomes, Tomás e Tiago, nomes que ela tinha escolhido meses antes, nomes que agora pareciam perfeitos. Ela nunca tinha sabido o que significava sentir-se completa até aquele momento. A dor, a solidão, o medo, tudo isso desvaneceu-se. Tudo o que restou foi amor, feroz e ilimitado.
Mais tarde, quando a enfermeira veio verificar como ela estava, ela sorriu suavemente e disse: "Já não estás sozinha." Raquel acenou, incapaz de falar, o seu olhar fixo nos seus filhos. Pela primeira vez desde aquela noite na varanda, ela já não precisava que ninguém viesse por ela. Ela tinha tudo o que sempre procurara, ali mesmo nos seus braços. E enquanto adormecia, com o som da chuva ainda a ecoar levemente contra a janela do hospital, ela fez uma promessa silenciosa de que, custasse o que custasse, construiria uma vida para eles, uma que ninguém lhe poderia tirar. A força dos gêmeos. Os primeiros meses depois de trazer os rapazes para casa foram um borrão de noites sem dormir, mamadas intermináveis e momentos tranquilos de deslumbramento que pareciam demasiado sagrados para descrever. O pequeno apartamento de Raquel encheu-se de novos sons, o suave esguinchar dos bebés, o zumbido das canções de embalar a tocar no seu telemóvel às 2 da manhã, o farfalhar dos cobertores enquanto ela tentava acalmar os 2 rapazes ao mesmo tempo. Era caos, exaustivo e implacável, mas era dela. Cada choro, cada noite sem dormir, cada momento de incerteza tornava-se um lembrete de que ela tinha sobrevivido à tempestade que quase a destruiu. Os seus dias tinham um ritmo agora, um que girava em torno dos gêmeos. As manhãs começavam com a luz do sol a esgueirar-se pelas cortinas finas, pintando riscas douradas através do berço que ela tinha comprado em segunda mão. Ela cantarolava suavemente enquanto os mudava, a falar com eles como se entendessem cada palavra. "Vão fazer grandes coisas", sussurrava ela, a beijar-lhes a testa. "Vocês são o meu mundo inteiro agora." Eles não sabiam o que ela queria dizer, mas as suas pequenas mãos enrolavam-se à volta do seu dedo, ancorando-a a algo que parecia mais real do que qualquer coisa que alguma vez existira. O dinheiro era sempre escasso. As suas poupanças desapareceram em meses, engolidas por contas médicas e renda. Ela trabalhava a partir de casa quando podia, aceitando trabalhos de ilustração freelance, a desenhar capas de livros, estampas infantis, qualquer coisa que pagasse o suficiente para manter as luzes acesas. As noites eram longas e solitárias, mas quando ela olhava para os rapazes a dormir lado a lado, os seus peitos a subir e a descer em sincronia, a exaustão não importava. Cada sacrifício parecia valer a pena. Dona Alice da pastelaria visitava às vezes, trazendo mercearias ou a vigiar os gêmeos por 1 hora para que Raquel pudesse tomar um duche ou dormir a sesta. "Tu és mais forte do que pensas", ela diria, a apertar o ombro de Raquel. Raquel sorria e fingia acreditar, embora houvesse dias em que sentia que ia desmoronar sob o peso de tudo. Os momentos mais difíceis vinham inesperadamente. Ver pais com os seus filhos no parque fazia-lhe o peito doer de maneiras que ela não conseguia explicar. Ela imaginava Gonçalo por um segundo fugaz, a segurar um dos rapazes, a sua expressão a suavizar-se da forma como outrora tinha feito quando olhava para ela. Mas depois ela forçava o pensamento a ir embora. Ele tinha escolhido a vida dele e ela tinha escolhido a dela. Ela lembrava-se que os seus filhos não precisavam de um homem que não os conseguisse amar desde o início. Eles precisavam dela, da sua força, do seu calor, do seu coração. Isso tinha de ser suficiente. À medida que os meses passavam, os rapazes começaram a desenvolver as suas próprias pequenas personalidades. Tomás era curioso e calmo, os seus olhos escuros, sempre a observar, sempre a absorver. Tiago era mais barulhento, mais exigente, o seu riso a ecoar pelo pequeno apartamento sempre que Raquel lhe fazia cócegas. Eram diferentes em espírito,
mas idênticos em todos os outros aspectos. Duas metades de um milagre que ela ainda não acreditava totalmente que merecia. Eles aprenderam a gatinhar, depois a ficar de pé, e cada pequeno marco a fazia chorar, por vezes com orgulho, por vezes com medo, porque cada passo em frente a lembrava de quão rápido o tempo estava a mover-se, de quão fugazes estes anos seriam. Quando o primeiro aniversário deles chegou, ela não podia pagar uma festa, mas ela fez um pequeno bolo de raiz, usando o resto do seu açúcar e farinha. A cobertura estava irregular, as velas desemparelhadas, mas quando os rapazes sujaram as suas pequenas mãos nela, o riso deles encheu a sala como música. Ela filmou o momento no seu telemóvel antigo, a sussurrar por trás da câmara. 1 ano, meus amores. Vocês são tudo o que eu sonhei e mais. Naquela noite, depois de os deitar, ela sentou-se na varanda com uma chávena de chá, a cidade espalhada à sua frente como um mar de luzes. Ela pensou no quão longe tinha chegado, desde aquela noite em que estava sozinha com o teste na mão até agora, onde o seu mundo era confuso e imperfeito, mas cheio de vida. Ela perguntava-se se Gonçalo alguma vez pensava nela, se ele tinha alguma ideia do que tinha perdido. Uma parte dela queria odiá-lo pelo que ele tinha feito, por quão facilmente ele tinha fugido, mas outra parte, aquela que já tinha visto demasiada dor, simplesmente tinha pena dele, porque nenhuma quantidade de dinheiro ou sucesso poderia alguma vez substituir o que ela segurava nos seus braços todas as noites. À medida que as estações mudavam, ela começou a reconstruir mais do que apenas a sua vida. Ela redescobriu a sua arte. Tarde da noite, depois de os rapazes estarem a dormir, ela desenhava os pequenos esboços dos seus rostos, das suas mãos, dos seus sorrisos. Uma noite, ela publicou algumas das suas ilustrações online, nunca esperando que algo viesse disto. Mas em semanas, as mensagens começaram a inundar. As pessoas queriam comprar o seu trabalho. Elas diziam que a sua arte parecia viva, que carregava calor e emoção que faltavam na maioria das peças digitais. Ela começou a aceitar encomendas novamente, lentamente a construir uma pequena reputação para si mesma. O seu mundo, outrora definido pela perda, começou a abrir-se de maneiras tranquilas e firmes. Ainda assim, nem tudo era fácil. Havia noites em que acordava a suar de sonhos onde Gonçalo estava à sua frente, a dizer o seu nome da forma como costumava, os seus olhos azuis cheios de arrependimento. Por vezes ela esticava a mão para ele no escuro antes de se lembrar que ele não estava lá. Ela dizia a si mesma que não precisava de encerramento, que tinha construído uma vida para além dele, mas a verdade era mais complicada. No fundo, uma parte dela ainda se perguntava o que ele diria se alguma vez os visse, os rapazes que se pareciam tanto com ele, que estranhos por vezes comentavam isso. Quando os gêmeos fizeram 2 anos, Raquel tinha aprendido a viver novamente. O seu negócio estava a crescer, os seus clientes confiavam nela, e ela até começou a sorrir sem o forçar. Ela levava os rapazes ao parque todas as manhãs, deixando-os correr pela relva e perseguir pombos enquanto ela observava de um banco com o seu bloco de esboços na mão. Foi numa daquelas manhãs tranquilas que algo inesperado aconteceu, uma sensação, uma mudança, como se o universo estivesse a aprender a respiração. Ela ainda não o sabia, mas o passado que ela pensava ter enterrado já estava a fazer o seu caminho de volta para ela. E quando chegasse, mudaria tudo o que ela pensava saber sobre perdão, amor e o homem que ela outrora acreditou que nunca poderia voltar. O regresso inesperado.
A manhã que mudaria tudo começou como qualquer outra. O ar carregava o leve cheiro a chuva, e o parque onde Raquel levava os gêmeos todos os dias estava silencioso, o tipo de calma que só existe antes de o mundo acordar totalmente. Ela sentou-se num banco gasto, bloco de esboços pousado no seu colo, a observar Tomás e Tiago a perseguirem-se pela relva úmida, o riso deles a ecoar como música através do nevoeiro. Os rapazes tinham crescido tanto, o seu cabelo escuro a enrolar-se ligeiramente nas pontas, os seus olhos castanhos, cheios de travessura e luz. Eles eram o seu mundo inteiro, e vê-los brincar fazia a exaustão da sua vida parecer pequena. Ela estava contente, ou pelo menos pensava que estava, até que o som de uma voz familiar cortou o ar da manhã. Era o tipo de voz que ainda a fazia o coração apertar, por mais que ela desejasse que não o fizesse. No início, ela pensou que estava a imaginar, mas quando ela olhou para cima, o seu coração parou. Gonçalo Reis estava a poucos metros de distância, a segurar uma chávena de café numa mão, a outra enfiada no bolso de um casaco de lã escura. Ele parecia mais velho, mais agudo de alguma forma, embora o tempo nada tivesse feito para despolir a intensidade dos seus olhos azuis. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. A chuva começou a cair levemente de novo, pequenas gotículas a agarrarem-se ao seu cabelo, e ela conseguia ouvir o seu próprio coração a palpitar nos seus ouvidos. Ela queria desviar o olhar, fingir que não o tinha visto, mas era tarde demais. Ele já estava a caminhar na direção dela. Ele parou a poucos passos de distância, o seu olhar a saltar do rosto dela para os dois rapazes que agora corriam na direção dela, o riso deles a desvanecer quando viram o estranho. A expressão de Gonçalo mudou instantaneamente. Ele congelou, a sua respiração presa como se o ar tivesse sido expulso dele. Raquel conseguia ver o momento em que a percepção o atingiu. Dois rostos idênticos, dois pequenos rapazes com o mesmo cabelo castanho e olhos familiares que espelhavam seus quando era mais jovem. A sua chávena de café escorregou da sua mão, atingindo o chão e derramando-se no pavimento molhado. Raquel, disse ele finalmente, a sua voz baixa, incrédula. Eles são? Ele nem conseguia terminar a pergunta. Ela levantou-se lentamente, as mãos a tremer, instintivamente a colocar-se à frente dos seus filhos. Não, disse ela calmamente, não digas nada. Os anos de silêncio entre eles pressionavam como peso contra o seu peito. Ele deu outro passo, a sua expressão crua com algo que ela não conseguia nomear. Choque, arrependimento, confusão, talvez até dor. Raquel, eu não sabia, disse ele, eu não fazia ideia. Ela riu amargamente, abanando a cabeça. Tu não querias saber, Gonçalo? Há uma diferença. Os rapazes agarraram-se às pernas dela, os olhos arregalados, a sentir algo que não conseguiam entender. Ele olhou para eles de novo, depois de volta para ela, e ela conseguia quase ver os pensamentos a correrem na sua mente. A linha temporal, a semelhança, a verdade que ele não podia negar mesmo que quisesse. Podemos falar? Perguntou ele suavemente. A simplicidade da pergunta fez-lhe o peito apertar. Falar, repetiu ela. Agora? Depois de 4 anos? A sua voz subiu, a tremer com toda a raiva que ela tinha enterrado. Tu foste embora, Gonçalo. Tu deixaste muito claro que não querias isto. Tu deixaste-me na chuva com um teste na mão e agora tu queres falar? Ele olhou para baixo, o seu maxilar tenso, a culpa a piscar no seu rosto. Eu sei o que fiz, eu fui um cobarde. Eu pensei que estava a proteger-me, a proteger a minha vida, mas eu estava errado.
As palavras pareciam sinceras, mas só a deixaram mais zangada. Protegeres-te, disse ela, a sua voz a falhar. De quê? De amar os teus próprios filhos? O silêncio que se seguiu foi insuportável. Os rapazes, confusos, puxaram o seu casaco. Ela ajoelhou-se, forçando um sorriso. Está tudo bem, queridos. Vão brincar mais um pouco. Eles hesitaram, mas obedeceram, a correr para os baloiços. Quando ela se levantou de novo, Gonçalo ainda estava a olhar para ela, os seus olhos cheios de algo que ela não reconhecia, algo frágil. Raquel, disse ele calmamente, por favor, deixa-me só explicar. Ela queria gritar, dizer-lhe que não havia nada mais para explicar, que as explicações não podiam desfazer as noites em que ela tinha chorado até adormecer, ou as manhãs em que ela tinha acordado sozinha. Mas, quando ela olhou para ele, para a forma como os seus ombros estavam ligeiramente curvados, ela percebeu que ele não era o mesmo homem que tinha sido. A arrogância que costumava defini-lo tinha desaparecido. No seu lugar estava algo mais humilde, até quebrado. Ela cruzou os braços, a sua voz a tremer. Está bem, tu tens 5 minutos. Eles sentaram-se em pontas opostas do banco, a distância entre eles pesada com tudo o que não tinha sido dito. Ele falou-lhe sobre os anos desde que ela se foi, a promoção, as horas intermináveis no trabalho, as vitórias vazias que não significavam nada. Eu pensei que tinha tudo o que queria, disse ele a olhar para as suas mãos. Mas eu estava miserável. Eu nem sequer percebi o quanto até recentemente. Eu vi a tua arte online há alguns meses. Eu não sabia que eras tu no início, mas algo nela parecia familiar. Depois eu vi o nome, e eu não conseguia parar de pensar em ti. Raquel desviou o olhar, o nó na garganta a apertar. Tu não podes dizer o meu nome assim mais, sussurrou ela. Tu desististe desse direito. Ele acenou, a sua voz calma. Tu tens razão, mas eu estou aqui agora. Eu só quero uma oportunidade para os conhecer. Por favor. A chuva estava a cair mais forte agora, a encharcar o seu casaco, mas ela não se moveu. Ela queria dizer-lhe que ele não merecia conhecê-los, que era tarde demais. Mas quando ela olhou para os seus rapazes, a gargalhar nos baloiços, algo dentro dela suavizou. Eles mereciam respostas, mesmo que ela não merecesse. Ela suspirou, fechando o seu bloco de esboços. Uma oportunidade, disse ela finalmente. Tu podes vê-los, uma vez, é tudo. Ele acenou, o alívio a piscar nos seus olhos. Obrigado, sussurrou ele. Ela virou-se antes que ele pudesse ver as lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Naquela noite, depois de deitar os rapazes, ela sentou-se no escuro, a olhar para a chuva a bater na janela. Ela tinha passado anos a construir paredes à volta do seu coração, tijolo por tijolo, e numa única manhã, Gonçalo Reis tinha voltado para a sua vida e as tinha rachado novamente. Ela disse a si mesma que só estava a fazer isto pelos seus filhos, mas no fundo ela sabia a verdade. Algumas partes do passado nunca ficam realmente enterradas, e a dela tinha acabado de bater a porta. Consistência e esperança. Os dias seguintes desenrolaram-se como uma tempestade que se recusava a acalmar. Raquel tentou manter a sua vida o mais normal possível, agarrando-se às suas rotinas com desespero tranquilo. Ela disse a si mesma que foi um erro deixá-lo vê-los, que só complicaria tudo, mas alguma parte dela sabia que era tarde demais para desfazer o que já tinha sido posto em marcha. 2 dias depois, ele apareceu novamente. Ele não ligou primeiro ou enviou mensagem. Ele simplesmente apareceu, parado desajeitadamente na borda do parque, como um homem que não sabia
se lhe era permitido avançar. Raquel viu-o antes de os rapazes. O seu coração gaguejou no seu peito, mas ela não se moveu. Quando Tomás o viu, o seu pequeno rosto iluminou-se de curiosidade. «Mamã, aquele homem está aqui de novo», disse ele a puxar-lhe a manga. Tiago, sempre mais ousado, acenou a Gonçalo. Ele sorriu nervosamente, levantando a mão em resposta. Foi um gesto tão simples, no entanto, atingiu Raquel como uma onda. Os rapazes não tinham medo dele. Eles não sabiam quem ele era na verdade, mas algo neles parecia reconhecê-lo de qualquer maneira. Ela respirou fundo e caminhou na direção de Gonçalo, a sua expressão guardada. «Tu podes ficar», disse ela calmamente, «mas não os confundas». Ele acenou, a voz suave. «Eu não vou». Durante a hora seguinte, ela observou-o do banco enquanto ele brincava com os gêmeos. Foi estranho no início. Ele não sabia como falar com eles, como se juntar ao seu pequeno mundo de jogos e risos. Mas as crianças tinham uma maneira de quebrar paredes mais depressa do que os adultos alguma vez conseguiam. Em minutos, os rapazes estavam a gargalhar enquanto Gonçalo os empurrava nos baloiços, o riso deles a ser levado pelo parque como música. Raquel não conseguia parar de o observar. Durante anos ela tinha tentado apagá-lo do seu coração, mas vê-lo agora, diferente, mais gentil, incerto, era desarmante. Era como se a vida tivesse despojado a arrogância que outrora o definiu, deixando para trás um homem que estava a tentar mesmo que não soubesse como. Quando eles deixaram o parque naquele dia, Gonçalo caminhou ao lado deles, cuidadoso para manter a sua distância. Tiago esticou a mão para a dele sem pensar, e Gonçalo hesitou antes de a pegar. O peito de Raquel apertou-se com a visão. Ela queria dizer-lhe para a largar, para lhe lembrar que ele tinha perdido este direito há muito tempo, mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Talvez fosse porque Tiago estava a sorrir tão abertamente, ou porque por um momento parecia que eles eram uma família, uma ilusão frágil que ela não estava pronta para quebrar. Naquela noite, depois de os rapazes adormecerem, Gonçalo enviou-lhe uma mensagem pela primeira vez em anos. «Obrigado por me deixares vê-los. Eu não mereço, mas estou grato». Ela olhou para a mensagem por muito tempo antes de responder. «Eles são bons miúdos. Não lhes faças uma promessa que não podes cumprir». Ele respondeu quase imediatamente: «Eu não vou». Dias transformaram-se em semanas. Lentamente, Gonçalo tornou-se uma presença nas vidas deles. Ele visitava o parque nas tardes, trazendo lanches para os rapazes ou pequenos brinquedos que ele alegava terem escolhido ele próprio. Raquel tentou resistir, manter as suas paredes levantadas, mas era impossível ignorar a forma como os gêmeos o adoravam. Tomás perguntava todas as manhãs se o senhor Gonçalo vinha, e quando ele não vinha, Tiago fazia beicinho e dizia que não era justo. Aterrorizava-a quão facilmente ele se encaixava no mundo deles, quão rapidamente os rapazes começaram a vê-lo como alguém em quem podiam confiar. Aterrorizava-a ainda mais quão natural parecia tê-lo ali. Uma noite, quando o ar estava frio e o céu pintado com tons de ouro, Gonçalo ficou um pouco mais do que o habitual. Os rapazes tinham adormecido no carrinho depois de um longo dia de brincadeiras e pela primeira vez em anos, Raquel e Gonçalo estavam sozinhos. Eles sentaram-se num banco com vista para o lago, o silêncio entre eles pesado, mas não hostil. «Eles são incríveis», disse ele finalmente, a sua voz calma. «Eu ainda não consigo acreditar que são meus». Raquel olhou para suas mãos. «Eles também são meus», disse ela, não cruelmente, apenas com verdade.
Ele acenou o seu olhar suave. Eu sei, tu fizeste tudo sozinha. Eu nem sei como começar a compensar isso. Ela riu amargamente, abanando a cabeça. Tu não podes compensar isso, Gonçalo. Há coisas que tu não podes consertar com tempo, ou dinheiro, ou culpa. Ele virou-se para ela então, a sua expressão crua. Eu não estou a tentar comprar perdão, eu só quero fazer parte das vidas deles. Eu perdi o início e vou arrepender-me disso para o resto da minha vida. Mas, por favor, não me excludes do resto. A sua voz falhou ligeiramente, e pela primeira vez, Raquel viu lágrimas nos seus olhos. Ela não tinha a certeza se podia confiar nelas, mas não podia negar que a emocionavam. O sol já se tinha posto quando eles finalmente se levantaram para ir embora. Gonçalo ofereceu-se para a acompanhar à casa, e embora ela quisesse dizer que não, deu por si a concordar. As ruas estavam silenciosas e enquanto caminhavam, os seus passos entraram em ritmo. Sentia-se estranhamente familiar, como caminhar ao lado de uma memória. Quando chegaram ao prédio dela, ele parou e olhou para ela por um longo momento. Tu mudaste, disse ele suavemente. Tu costumavas olhar para mim como se eu fosse tudo. Agora tu olhas para mim como se eu fosse um estranho. Ela encontrou o olhar dele, a sua voz calma, mas firme. Talvez seja porque tu és. Ele olhou para baixo, a acenar como se merecesse, o que ela supôs ele merecia. Mas antes de se virar para ir embora, ele disse algo que a fez o coração vacilar. Eu sei que não posso mudar o passado, mas eu quero provar-te que não sou aquele homem mais. Depois ele afastou-se, deixando-a parada na entrada, a sua mente a girar com palavras que ela não conseguia dizer. Naquela noite, depois de deitar os rapazes, Raquel sentou-se junto à janela a olhar para as luzes da cidade. Ela tinha passado anos a construir paredes à volta do seu coração, tijolo por tijolo, e numa única manhã, Gonçalo Reis tinha voltado para a sua vida e as tinha rachado novamente. Ela disse a si mesma que só estava a fazer isto pelos seus filhos, mas no fundo, ela sabia a verdade. Algumas partes do passado nunca ficam realmente enterradas, e a dela tinha acabado de bater à porta. O inverno da esperança. Os meses seguintes desenrolaram-se com uma estranha mistura de calma e tensão, como se o universo estivesse a prender a respiração. A presença de Gonçalo tornou-se parte do seu ritmo, não forçada, mas cautelosa, como uma canção que começou suavemente após anos de silêncio. Ele nunca cruzou a linha que Raquel tinha desenhado, ele já não aparecia sem avisar, não exigia tempo ou espaço que não lhe fosse dado livremente. Ele aprendeu os horários deles, as manhãs no parque, as tardes cheias de desenhos e pequenas balbúrdias, os rituais tranquilos da hora de deitar que terminavam com gargalhadas sonolentas e histórias sussurradas. Por vezes ele passava apenas para ler para os rapazes, a sua voz profunda, suave e firme, enquanto os gêmeos se encostavam a ele, os olhos pesados de sono. Observar essa visão fazia algo doer profundamente no peito de Raquel, algo que ela pensou ter enterrado há muito tempo. Não era amor, ainda não, mas era algo próximo do perdão, e isso aterrorizava-a mais do que a dor alguma vez tinha feito. Numa noite no início do outono, quando as árvores ardiam com cores de vermelho e ouro, Gonçalo ofereceu-se para os levar a todos numa pequena viagem fora da cidade. Ele tinha alugado uma cabana perto do lago, tranquila e longe do barulho que tinha definido a vida de ambos por demasiado tempo. Raquel hesitou no início. Uma parte dela queria dizer que não, para o manter à distância, para se proteger de cair novamente em algo que ela não conseguiria sobreviver.
Mas os rapazes ouviram, a excitação deles imediata, e ela não conseguiu negar-lhes. Ela disse a si mesma que era apenas um fim de semana, nada mais. A viagem foi preenchida com risos e música. Tiago continuava a fazer 100 perguntas sobre as árvores, enquanto Tomás olhava pela janela, calado, mas a sorrir. Gonçalo conduzia com um foco calmo, ocasionalmente olhando para Raquel através do espelho retrovisor, os olhos deles a encontrarem-se em pequenos momentos não ditos. Era estranho estar no mesmo carro novamente, o ar pesado com memórias e algo novo que ela não conseguia nomear. Quando eles chegaram à cabana, o sol estava a mergulhar por trás das árvores, a pintar o lago de ouro. Era bonito de uma forma que quase doía. Aquela noite, depois de os rapazes adormecerem no quarto no andar de cima, Raquel estava na varanda embrulhada num cobertor, a observar o luar a dançar na água. O ar estava fresco e nítido, cheio do cheiro a pinho e terra. Ela ouviu o ranger dos degraus de madeira atrás dela e não precisou de se virar para saber que era ele. Gonçalo caminhou para o lado dela, a segurar 2 canecas de chá, e entregou-lhe uma. Ela pegou nela, sem palavras, os seus dedos roçando os dele por um momento, uma velha faísca familiar a passar entre eles antes de ela se afastar. Eles ficaram em silêncio. O único som, o suave sussurro do vento através das árvores. Eu costumava sonhar com isto, disse ele finalmente, a sua voz calma. Não este lugar, mas a sensação dele. Paz. Eu não percebi o quão barulhento eu tinha estado a viver até que parou. Raquel deu um gole no seu chá, o seu olhar ainda na água. Tu sempre precisaste de barulho. Isso fazia-te sentir vivo. Ele soltou uma risada baixa, um som cheio de arrependimento. Talvez, ou talvez só me impedia de ouvir o quão vazio eu estava. Ela não respondeu, mas também não se afastou. Havia algo na forma como ele o disse que lhe apertou o peito, como se pela primeira vez ele estivesse a ver-se claramente. Após um longo silêncio, ele virou-se para ela. Raquel, eu não espero que me perdoes. Eu nem sequer sei se mereço ser perdoado. Mas cada vez que eu vejo aqueles rapazes, cada vez que eles riem, eu percebo o quanto eu perdi quando fui embora. Eu pensei que estava a proteger a minha vida, mas eu estava a destruí-la. A sua voz falhou ligeiramente, e ela olhou para ele então, olhou mesmo. O homem que estava à sua frente não era o que a tinha deixado há 4 anos. A arrogância tinha desaparecido, substituída por uma honestidade tranquila que parecia crua e perturbadora. Tu não podes simplesmente voltar e fingir que está tudo bem, disse ela suavemente, a sua voz a tremer. Eu tive de aprender a viver sem ti. Eu tive de me tornar forte porque tu não estavas lá. Ele acenou, o seu olhar firme. Eu sei. E isso é o que te torna extraordinária, Raquel. Tu não precisaste de mim. Tu construíste algo bonito a partir dos pedaços que eu estilhacei. Eu não estou a pedir para te tirar isso. Eu só quero fazer parte disso, se tu me deixares. As suas palavras pairaram no ar entre eles, frágeis, mas sinceras. Raquel olhou de volta para o lago, o seu reflexo a vacilar na água. A parte dela que outrora o tinha amado queria acreditar nele tão desesperadamente que doía, mas a parte que tinha sido partida ainda estava com medo. Tu magoaste-me, Gonçalo, sussurrou ela. Tu deixaste-me quando eu mais precisei. E agora tu achas que podes consertar isso com palavras? Ele abanou a cabeça. Não. Eu não acho que possa consertar isso com nada, mas eu quero passar o resto da minha vida a tentar provar que nunca mais o farei. As palavras eram simples,
mas atingiram-na de uma forma que mais nada tinha feito. Ela não lhe respondeu naquela noite, não conseguiu. Em vez disso, ela voltou para dentro, beijou os rapazes de boa noite e ficou acordada muito depois de a casa ter ficado silenciosa. O seu coração guerreado com a sua mente, o amor a lutar contra a memória, o perdão a batalhar o orgulho. Mas ao olhar para os rostos dos seus filhos a dormir, ela percebeu algo. Ela não tinha de decidir ainda. A cura não era um momento, era um processo, e talvez este fosse o primeiro passo. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu sobre o lago, Gonçalo já estava lá fora a acender uma pequena fogueira para se aquecer. Raquel juntou-se a ele, o cabelo despenteado do sono, a sua expressão mais suave do que tinha estado em anos. Eles não falaram muito, mas algo tinha mudado entre eles, uma compreensão silenciosa que não precisava de palavras. Quando os rapazes vieram a correr, o riso deles a preencher o ar, Gonçalo olhou para ela e sorriu, um sorriso pequeno e hesitante que carregava tanto pedido de desculpa como esperança. E embora ela não tenha sorrido de volta, não totalmente, ela também não se afastou. Não era perdão ainda, mas era o começo dele, e pela primeira vez, Raquel permitiu-se acreditar que talvez algumas histórias não fossem feitas para acabar em dor. Talvez, apenas talvez, fosse aqui que a deles recomeçava, o regresso do amor. As semanas após a viagem passaram tranquilamente, mas o ar entre Raquel e Gonçalo parecia diferente, mais suave de alguma forma, mas ainda pesado com tudo o que não tinha sido dito. Eles tinham aprendido a coexistir, a partilhar espaço, sem reabrir as feridas que outrora os tinham destruído. Gonçalo começou a passar na pastelaria onde Raquel trabalhava, sempre sentado à mesma mesa de canto perto da janela, o seu laptop aberto, mas os seus olhos muitas vezes a vaguear para ela enquanto ela se movia por trás do balcão. Ele não a interrompia ou tentava falar a menos que ela se aproximasse dele primeiro, e essa contenção era algo que ela tanto apreciava como ressentia. Parte dela queria que ele lutasse por ela, que exigisse um lugar na vida dela com a mesma intensidade que ele outrora tinha perseguido tudo o resto. Mas outra parte dela temia o que isso significaria se ele o fizesse. Os rapazes, no entanto, não tinham tais complicações. Eles adoravam-no completamente. Todas as noites, quando ele chegava, eles corriam para os seus braços como se ele tivesse estado ali o tempo todo, e cada vez que isso acontecia, o coração de Raquel rachava um pouco mais. Era o tipo de dor que vinha do amor, medo e saudade, tudo emaranhado. Uma tarde, Raquel ficou até tarde na pastelaria para fechar e Gonçalo ofereceu-se para a acompanhar à casa. Ela queria dizer que não, mas o ar da noite estava frio e ela não queria discutir. As ruas estavam maioritariamente vazias, o som dos seus passos a ecoar contra o pavimento. "Tu estás mais calada ultimamente", disse ele suavemente, a quebrar o silêncio. "Tu costumavas falar sobre tudo, mesmo as coisas que te assustavam." Ela deu um pequeno sorriso sem humor. "Isso foi antes de eu aprender que o silêncio dói menos do que a desilusão." Ele parou de andar por um momento, a sua respiração visível no frio. "Tu realmente achas que eu ainda sou aquele homem?" Ela virou-se para encará-lo, os olhos afiados, mas tristes. "Eu acho que tu foste uma vez, e eu acho que tu estás a tentar não o ser. Mas eu não sei se posso arriscar descobrir qual é o verdadeiro." Ele não respondeu. Em vez disso, ele aproximou-se, a sua voz baixa e rouca, quando finalmente falou de novo. "Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas Raquel, eu preciso que tu entendas, eu nunca deixei de pensar em ti. Eu construí uma vida que parecia perfeita por fora,
mas todos os dias eu acordava a sentir que faltava alguma coisa. Quando eu te vi de novo, eu percebi o que era. Não eras só tu, era tudo o que eu perdi quando fui embora. A oportunidade de os segurar, de estar lá quando eles deram os primeiros passos, de conhecer o riso deles. Ela engoliu em seco, a garganta a apertar. Tu fizeste essa escolha. Eu não a tirei de ti. Eu sei, sussurrou ele. E eu vivo com isso todos os dias. Eles ficaram ali por um longo momento, as luzes da cidade a piscar contra os seus rostos, nenhum dos dois se movendo. Finalmente, ela suspirou e começou a andar novamente, o seu ritmo mais lento desta vez. Tu não podes continuar a dizer desculpa, Gonçalo. Isso não muda nada. Então diz-me o que vai mudar, disse ele, quase a implorar. Ela não olhou para ele quando respondeu. Tempo, consistência, aparecer quando é difícil, não fugir quando as coisas ficam confusas. Isso é o que muda as coisas. Ele acenou, absorvendo as suas palavras calmamente, e eles continuaram a andar em silêncio até chegarem ao prédio dela. Quando ela se virou para se despedir, ele hesitou antes de avançar e gentilmente roçar a mão no braço dela. Não era um pedido de perdão, apenas um lembrete de que ele ainda estava lá. E desta vez, ela não se afastou. Algumas semanas depois, os rapazes ficaram doentes com a gripe. Não era grave, mas esgotou Raquel. Entre o trabalho e as noites sem dormir, ela mal tinha tempo para respirar. Quando Gonçalo descobriu, ele apareceu sem ser convidado, mas não indesejado, a carregar mercearias e medicamentos. Ela tentou protestar, mas ele não ouviu. Ele cozinhou sopa na sua pequena cozinha enquanto ela estava sentada no sofá, demasiado cansada para lutar. Observá-lo a mover-se pelo seu espaço, tão naturalmente, agitou algo profundo dentro dela. O homem, que outrora era demasiado orgulhoso para ferver água, estava agora ajoelhado ao lado dos seus filhos, a verificar a temperatura deles, a cantarolar suavemente enquanto lhes dava colheradas de sopa. Ela queria odiá-lo por quão fácil tudo parecia, quão simples seria acreditar que talvez fosse assim que as coisas deveriam ter sido sempre. Mas a vida a tinha ensinado a não confiar em coisas que pareciam demasiado fáceis. Mais tarde naquela noite, depois de os rapazes estarem a dormir, Raquel encontrou Gonçalo ainda sentado na sala de estar, os cotovelos a descansar nos joelhos, os seus olhos distantes. Tu não tens de ficar, disse ela calmamente. Ele olhou para cima, o seu olhar suave. Eu sei, mas eu quero. Algo no seu tom fez-lhe o peito apertar. Ela sentou-se em frente a ele, a puxar os joelhos para perto. Tu és bom com eles, disse ela após uma pausa. Eles amam-te. Ele sorriu fracamente. Eu também os amo. Ela olhou para ele cuidadosamente. Tu mal os conheces. Ele abanou a cabeça. Não importa. O amor não espera por permissão. O silêncio esticou-se entre eles novamente, pesado de emoção que nenhum dos dois ousava nomear. Depois, inesperadamente, ela perguntou: por que é que tu disseste aquilo na altura? Por que é que tu me disseste que não querias um filho comigo? A pergunta saiu como um sussurro, mas aterrou como um golpe. O rosto de Gonçalo empalideceu, o seu maxilar a apertar. Porque eu estava assustado, disse ele finalmente. Assustado de perder o controlo. Assustado que se eu me deixasse amar-te tanto, eu nunca seria capaz de parar. Tudo na minha vida estava planeado, a minha carreira, o meu futuro, e tu não encaixavas nesse plano. Mas quando eu te vi ali parada, a segurar aquele teste, eu percebi algo que eu não queria enfrentar. Tu eras mais real para mim do que qualquer outra coisa. E em vez de te escolher, eu fugi.
Raquel sentiu lágrimas a arderem nos seus olhos, mas piscou-as para longe. Tu destruíste-me, Gonçalo. Tu sabes disso? Eu pensei que nunca mais estaria completa. Ele olhou para baixo, a sua voz a tremer. Eu sei, e eu nunca vou perdoar-me por isso. Ela pôs-se de pé então, virando-se para a janela, as luzes da cidade a refletirem-se no seu rosto. Talvez seja esse o problema, disse ela calmamente. Tu não precisas do meu perdão. Tu precisas de te perdoar a ti próprio primeiro. Quando ela se virou, ele estava a observá-la com uma expressão que lhe partiu o coração. Uma mistura de tristeza, esperança e amor, tudo emaranhado. Naquela noite, depois de ele sair, Raquel ficou acordada por horas, os seus pensamentos inquietos. Durante anos ela tinha se convencido de que o passado era algo para sobreviver, não para revisitar. Mas vê-lo agora, ver o homem que ele estava a tornar-se, fê-la perguntar-se se talvez a cura não era sobre esquecer. Talvez fosse sobre enfrentar o que te quebrou e encontrar uma maneira de viver de novo de qualquer maneira. Ela não sabia o que o futuro lhe reservaria ou se ela poderia alguma vez confiar totalmente nele. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela queria tentar. E enquanto adormecia, ela percebeu algo que não se tinha permitido sentir em anos: esperança. Frágil, cautelosa, mas real. O recomeço. O inverno instalou-se sobre a cidade como uma confissão tranquila, e com ele veio uma calma que Raquel não sentia há anos. O ar estava fresco, as ruas a brilhar com geada, e pela primeira vez desde que tudo se desfez, a sua vida parecia firme. Os gêmeos tinham se transformado em rapazes animados e curiosos, que enchiam todos os quartos com risos e caos. Eles adoravam Gonçalo sem hesitação, da forma como as crianças amam, sem perguntas ou medo, e embora parte dela ainda doesse, quando via quão facilmente eles confiavam nele, outra parte dela estava grata. Ele tinha estado a aparecer todos os dias, todas as semanas, há 4 meses. Não com grandes gestos ou promessas vazias, mas com consistência, a mesma coisa que ela tinha implorado há anos. Quando ele dizia que vinha, ele vinha. Quando os rapazes precisavam dele, ele estava lá. Lentamente, peça por peça, ele estava a reconstruir algo que ela pensou ter sido permanentemente destruído. Eles passaram mais tempo juntos do que Raquel alguma vez esperou que o fizessem. Havia jantares tranquilos onde os rapazes contavam histórias que não faziam sentido, tardes passadas no parque a construir bonecos de neve até que as luvas deles congelassem, noites em que Gonçalo trazia takeaway porque ela estava demasiado cansada para cozinhar depois do trabalho. Ele tinha se tornado parte da rotina deles, parte da família deles, embora Raquel ainda resistisse a chamar-lhe isso em voz alta. No entanto, a verdade era inegável. Ele pertencia ali agora. Ele ria com eles, confortava-os quando choravam e olhava para Raquel como se ela ainda fosse o centro do seu mundo, mesmo depois de tudo o que tinha acontecido. E embora ela tentasse lutar contra isso, aquele olhar a fazia algo amolecer dentro dela mais a cada dia. Numa noite de dezembro, a cidade estava coberta de neve tão espessa que tornava as ruas silenciosas. Gonçalo tinha insistido em ir buscá-las à pastelaria, onde Raquel trabalhava até tarde. Quando chegaram à casa, a eletricidade tinha ido abaixo e o apartamento estava envolto numa escuridão suave e bruxuleante, iluminada apenas por velas. Os gêmeos adormeceram em minutos, exaustos do dia, e Raquel e Gonçalo sentaram-se juntos no sofá com canecas de chá, o ar entre eles pesado, mas gentil. A luz das velas pintava o rosto dele em ouro, e por um longo momento,
Nenhum dos dois falou. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo que vinha quando as palavras já não sabiam como expressar o que estava a acontecer. Finalmente, ele pousou a caneca e virou-se para ela, a sua voz baixa. Eu sei que já o disse, mas obrigado por me deixares voltar para a tua vida. Ela olhou para ele, a sua expressão ilegível. Tu ganhaste isso, disse ela calmamente. Não foi um presente. Ele sorriu fracamente. Eu sei, e eu não o dou por garantido. Tu não tens ideia do que significa para mim, Raquel. Estes últimos meses, estar contigo, com eles, é a primeira vez que eu sinto que estou a viver, em vez de fingir. Ela estudou-o cuidadosamente como se estivesse a tentar decidir se podia acreditar nele. As pessoas não mudam de um dia para o outro, disse ela. E algumas feridas nunca saram completamente. Ele acenou, os olhos firmes nos dela. Então eu vou continuar a provar isso até que sararem. Algo na forma como ele o disse lhe apertou o peito. Não era dramático, não era suplicante, era simplesmente honesto. Ela sentiu as suas paredes tremerem, o suficiente para algo escorregar. Tu és bom com eles, sussurrou. Melhor do que eu pensava que alguma vez serias. O sorriso dele suavizou. Eles salvaram-me, Raquel. Todos vocês. Ela abanou a cabeça ligeiramente. Eu não fiz nada. Ele inclinou-se para mais perto, a sua voz mal um sussurro. Tu sobreviveste. Isso é tudo. As palavras pairaram entre eles, ternas e afiadas ao mesmo tempo. Pela primeira vez em anos, Raquel permitiu-se olhar para ele de verdade. Não o homem que a tinha partido o coração, mas o que tinha passado meses a tentar recompô-lo. A arrogância que outrora o definiu tinha desaparecido. O que restava era algo mais quieto, mais humilde, real. Ela não percebeu que estava a chorar até que ele esticou a mão, o seu polegar a limpar uma lágrima da sua bochecha. Ela não se afastou. Em vez disso, ela o deixou. E depois, lentamente, ela inclinou-se para a frente, a descansar a testa na dele. O momento foi tão parado que até a neve lá fora parecia parar de cair. Eu não sei se alguma vez te poderei amar da forma como costumava, sussurrou ela. Eu não quero que ames, disse ele. Eu quero que me ames de forma diferente desta vez, honestamente. Algo nela quebrou então, não em dor, mas em libertação. Ela não o beijou naquela noite, não disse as palavras que sabia estarem enterradas profundamente no seu peito. Mas quando adormeceu, ao lado dele no sofá, a cabeça a descansar no seu ombro, foi a primeira vez em anos que ela dormiu sem sonhos de perda. Nos dias que se seguiram, a vida não se tornou de repente perfeita. Ainda havia momentos difíceis, velhos medos que ressurgiam quando ela menos esperava. Havia discussões e mal-entendidos, mas também havia risos que vinham mais facilmente agora, confiança que crescia mais forte com o tempo e amor que já não se sentia frágil. Gonçalo continuou a aparecer, não porque ela lhe pedia, mas porque ele queria. Ele tornou-se o homem que ela outrora acreditou que ele poderia ser, não por culpa ou desespero, mas porque finalmente entendia o que significava amar alguém para além de si mesmo. A primavera chegou de novo, gentil e cheia de luz. No 5º aniversário dos gêmeos, eles foram todos para o parque onde Gonçalo os tinha visto pela primeira vez, anos atrás. Raquel observou-o a perseguir os rapazes pela relva, o riso deles a ecoar no ar, e algo dentro dela finalmente assentou. Quando ele se virou para ela, o rosto corado e o seu sorriso desprotegido, ela percebeu que já não estava com medo. A dor, a raiva, a dúvida, todas tinham perdido o seu domínio sobre ela. O que restou foi paz.
Mais tarde, enquanto o sol começava a pôr-se, Gonçalo sentou-se ao lado dela no banco. A sua mão a roçara dela. Desta vez, ela não hesitou. Ela pegou na mão dele e entrelaçou os seus dedos, o gesto simples, mas cheio de significado. Ele olhou para ela, os seus olhos a cintilarem com emoção tranquila. "Então isto é real?" perguntou ele suavemente. Ela sorriu fracamente, a sua voz calma e certa. "Sempre foi. Nós só tivemos de o encontrar de novo." À medida que a luz se desvanecia, Raquel olhou para os dois rapazes a correrem pelo campo, o riso deles a misturar-se com a brisa da noite, e sentiu algo que não se tinha permitido sentir há muito tempo: felicidade, incontaminada e completa. Ela tinha outrora acreditado que a história deles terminava em desilusão, mas a vida, ela percebeu, tinha simplesmente pausado, até que eles estivessem prontos para recomeçar. E agora, sentada ao lado do homem que outrora tinha sido a sua maior dor e era agora a sua maior paz, ela compreendeu que, por vezes, o amor não regressa igual a ti. Regressa mais sábio, mais calmo e infinitamente mais real.